No seu livro O Leviatã, assinala que o povo renuncia seus direitos naturais em favor de um governo que, investido do poder a ele conferido, impõe a ordem, organiza a vida social e garante a paz. Todavia, o Estado representa um pacto social que, ao crescer, alcança as dimensões de um dinossauro ameaçando a liberdade dos cidadãos. Galera, presta atenção nessa paradinha aqui, ó, do Thomas Hobbes aqui, ó. Marcelo, faz um favor para mim. Quando tu vieres para cá, tu pode trazer caneta vermelha? Essa caneta vermelha aqui tá... Traz uma caneta... Tá bom? Caneta vermelha para mim, por favor. Thomas Hobbes. Galera, preste atenção nesse lance aqui, ó. Ô, Jéssica, isso aí é um estojo, né? De quem que é esse estojo? Por que esse estojo é teu? Tu compraste? E por que esse estojo não é meu? Não, mas eu não posso tomá-lo para mim? O que te garante que isso aí é teu e não pode ser meu? Porque direito de propriedade. Caraca, foi lá no artigo 5º da Constituição. Gostei. Direito de propriedade está na Constituição. Quem instituiu isso? O direito de propriedade. O Estado, o governo. O que acontece aqui no século XVI e século XVII, que o Thomas Hobbes, ele entende que esses caras aqui, o governo representa o Estado, e o Estado dita as regras para o povo. Se não existisse esse teu direito de propriedade na Constituição, nas leis, nas normas, eu poderia chegar e agora e tomar para mim. Não, eu ia me achar no direito. Eu ia falar, sabe o quê? Não, tu entraste pela sala, tá assistindo minha aula, isso aí é meu. Mas olha só, o direito nasce... Isso é porque é aula de direito também. Eu falei isso aqui na aula de direito constitucional. Mas olha só, esse direito que tu tens, alguém teve que dizer isso. Alguém teve que falar assim para mim, Rodrigo, olha só, tu não pode tomar esse estojo dela, porque tu não tens esse direito, a não ser que ela te dê, te venda, te empreste. Tá conseguindo entender aí, Larissa? Então o Thomas Hobbes, ele foi esse cara que disse aqui, ele disse o seguinte, olha só, se essa galera aqui ditar as próprias regras, eles vão viver em guerra permanente, porque o homem é lobo do próprio homem. Tem que ter um Estado forte, tem que ter um governo soberano, tem que ter alguém que dita as regras para que essa galera aqui possa estar em bem-estar social. Imagina, olha só, naquela época, né, do Egito Antigo, na época, né, dos primeiros povos aí, em que as mulheres não podiam sequer sair à rua. Se elas fossem violentadas por um homem, elas já eram consideradas impuras e seriam apedrejadas. Porque os homens criavam suas próprias leis. E um povo, quando ele se coloca, um grupo se coloca no poder, ele faz de tudo para beneficiar a si próprio. Então Thomas Hobbes identificou que o homem não valia nada, falou, esse cara aqui tem que ditar as regras. Por isso que o Estado, por meio dos seus poderes executivo, legislativo e judiciário,
promove a paz social. Por isso que eu não posso tomar esse estojo para mim. Porque tu pode fazer, sabe o quê? Com uma testemunha ali e registrar uma ocorrência por furto, por assalto à mão armada, se eu tiver com uma arma, qualquer coisa, chega lá e fala, ó, minha propriedade, minha nota fiscal, está aqui o comprovante, ele me roubou. E eu vou responder por isso, porque o Estado diz que eu não posso tomar a propriedade alheia. Conseguiram entender? Conceito de Thomas Hobbes. Por isso que eu tenho que ler ele, terminar de ler o Leviatã. Comecei, eu tenho que terminar de ler o Leviatã, porque é interessantíssimo. Fala sobre isso, né? Galera do direito aí, com certeza já deve ter lido, porque o Leviatã é clássico. Nós conseguimos entender, então, pessoal, essa ideia do Thomas Hobbes, pelo fato dos homens viverem em guerra para poder se beneficiar, alguém superior, que é o Estado, e o seu governo soberano, dita as regras para promover o quê? O bem-estar social, para que a galera viva em harmonia. Tranquilo? Laricinha, pegou aí? Então vamos lá. Galera, isso aqui, essa galera aqui, é aquela galera que vocês estudaram um dia na escola sobre o tal do iluminismo. As ideias iluministas começaram a iluminar, né? Os pensamentos críticos começaram a iluminar a essa era moderna aqui a partir do século XVI e XVII. Tranquilo? Jean-Jacques Rousseau. Galera, é bem capaz de cair esse cara aqui na prova. É bem capaz de cair esse bruxo aqui na prova. Jean-Jacques Rousseau. Século XVIII, desenvolveu a teoria do contrato social. Opa, então eu vou sublinhar aqui, ó. O Estado surge a partir de um acordo de vontade. Contrato social é um acordo entre os membros de uma sociedade pelo qual reconhecem a autoridade de um governo, regime político ou conjunto de leis, ou regras sobre todos de modo igual. Para Rousseau, o homem é bom e afável por natureza, e a vida em sociedade é que o deturpa. Olha como que o Rousseau, ele critica o Thomas Hobbes, porque o Thomas Hobbes acredita... Obrigado, minha amiga, tu és a melhor. O Thomas Hobbes acredita que o homem é ruim por natureza. O Rousseau não. O Rousseau diz que o homem é bom, mas quando ele convive em sociedade, o caráter dele se deturpa. Ele começa a ficar ruinzinho. Então, o que acontece aqui com a teoria do contrato social de Rousseau? Os próprios homens entendem que alguém tem que mandar, que alguém tem que ditar as regras. Então existe um chamado contrato social, que é o seguinte, olha só pessoal, se ficar todo mundo aqui se debatendo aqui, vai dar merda e vai morrer todo mundo. Vamos eleger alguém, esse alguém representa o Estado e esse cara dita as regras. Então é um contrato social, beleza? Um acordo de vontades. Ó, todo mundo concorda que tem que ter alguém, vamos lá e escolhe alguém. Esse alguém passa a ser o soberano, passa a ditar as regras aí, a implementar o regime político, que pode ser autocrático ou democrático, uma forma de governo que pode ser presidencial, presidencialista ou monarquia, vai ser de acordo com cada Estado-nação, beleza? Então falou Jean-Jacques Rousseau, teoria do contrato social. Acordo de vontade, acordo de vontade. Palavrinhas chaves aí, acordo de vontade. Né, Marcelo? O casamento não é um contrato? Um acordo de vontade? Um está com vontade, outro está com vontade. Concorda, ó, vamos viver por assim, né? Pum, vai lá e consuma, né? Galera, Karl Marx, olha ele aí. E Engels, Karl Marx e Engels, né? Século XIX. Esse cara aqui, ele influenciou muito Max Weber. Ele influenciou muito o Max Weber. As obras do Weber eram muito, assim, influenciadas pelo Karl Marx, né?
Ele propõe uma teoria da origem econômica do Estado. O poder político do Estado nada mais são do que o fruto da dominação econômica do homem pelo homem. O Estado vem a ser uma ordem coativa imposta por uma classe social exploradora. No Manifesto Comunista, publicado em 1840, afirmam que a história da humanidade é uma história da luta de classes. Homens livres e escravos, patrícios e plebeus, nobres e servos, mestres e artesãos, exploradores e explorados, sempre mantiveram uma luta oculta ou manifesta. Marx afirma que os fenômenos históricos constituem o produto das relações econômicas entre os homens. O marxismo foi a primeira ideologia a afirmar o estudo das leis objetivas do desenvolvimento econômico da sociedade em oposição a ideais metafísicos. Pena que suas ideias tenham sido mal aproveitadas. A partir da filosofia moderna, a administração deixou de receber suas contribuições e influências, pois o campo de estudo filosófico passou a se afastar dos problemas organizacionais. Galera, preste atenção nesse detalhe aqui. Vamos falar sobre o bruxo Marx aqui, e o próprio Engels, né, que eles se conheceram aí, e um trocava figurinha com o outro, né? O Marx, né? Karl Marx. Galera, preste atenção nessa explicação que eu vou dar aqui para vocês. O que o Marx, pessoal, ele escreveu e ele passou a disseminar isso. Vocês já ouviram falar, por exemplo, que o empresário, o chefe, o patrão, o empregador, ele é o bicho-papão da história, ele vai estar sempre explorando o seu empregado, sempre se beneficiando? Já escutaram isso? Isso surgiu aqui. Rodrigo, quer dizer então que isso é mentira? Não estou dizendo que é mentira. Eu estou dizendo que é o seguinte: você não pode aplicar isso para todos os casos. O Ford, por exemplo, foi o primeiro cara a vender ações da sua empresa para os próprios funcionários. O Ford falava assim: galera, se a empresa crescer, vocês crescem. Quanto mais vocês produzirem, mais vocês vão ganhar. A gente vende ações, os dividendos vão ser divididos aí, e os lucros da empresa vão ser divididos. O próprio Taylor, que foi chamado no Senado Federal para depor, depois da pesquisa Rox, comprovou que os funcionários mais bem pagos dos Estados Unidos eram os dele. Então, esse cara aqui, ele diz o seguinte: olha só, existe um Estado opressor. Por que esse Estado ele é opressor? Porque ele vai sempre ditar leis, ditar regras, ditar normas para beneficiar o capitalismo, os grandes empresários, os grandes poderosos, os bambambãs. Então, existe aqui a chamada luta de classes, em que o Marx acreditava e falava que só existe uma maneira disso aqui acabar: a revolução pela força, o povo tomando o poder. O povo tomando o poder. Só que, galera, presta atenção num detalhe que eu vou falar com vocês aqui, só para reflexão, já que a gente está nessa abordagem histórica, eu quero incitá-los a entender o contexto para, na hora da prova, vocês sapecarem a questão, né? Nós temos exemplos atuais da tomada de poder pelo povo, que foi um completo desastre? Sim. Haiti.
Os franceses, o Haiti era uma colônia francesa. Sabe o que aconteceu? O povo não queria mais a presença dos brancos, matou todo mundo e tomaram o poder. Olha como está o Haiti hoje. Tem um detalhe, o Haiti comprovou o que Sócrates falou. Sócrates defendia o seguinte: quem deveria governar na visão de Sócrates? Era quem detinha o conhecimento. Tem que governar quem tem conhecimento. Então o Haiti foi a comprovação disso aqui. O povo matou os brancos, os franceses, o restante que não morreu conseguiu fugir, eles tomaram conta do país, eles destruíram o país. O país hoje é devastado, é o país mais pobre das Américas. Miséria extrema. É a Etiópia na América Central. Sacou? Então, esse conceito de Marx aqui, ele incitava a essa galera aqui, ele dizia o seguinte: tem um conceito, uma vez que caiu na prova do exército. Caiu na prova do exército. Esse cara falava sobre um conceito da mais-valia. 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 Por quê? Quem já leu o livro de Marx sabe que o proprietário, ele comprava o meio de produção, que era quem? O operário. O operário não vendia o produto, o operário vendia suas horas de produção. O Marx dizia que o produto não deveria ter lucro, deveria valer exatamente aquela hora trabalhada do operário. Ou seja, quer dizer que o cara não pode ficar rico, não pode fomentar a economia, tem que ser tudo no preto e no branco. Como é que o nego vai sobreviver? Não vai. Porque hoje o próprio Estado se beneficia dos impostos que essa galera paga, e que essa galera paga também, vai pagar como imposto. Esse cara vai sobreviver como? Mas isso aí já entra num outro debate econômico aí que a gente vai fugir. Eu encerro por aqui e vou prosseguir. Galera, conseguimos entender então essa ideia aqui do Marx aqui? Beleza? Oi. Eu vou comentar isso mais à frente, porque eu tenho o conceitinho aí. Eu só lembrei porque esse cara, ele escreveu sobre isso, e isso caiu na prova do exército, mas eu destaquei aí. Eu vou ter ele bem detalhado para ti. Galera, botei bizu aqui, ó. Se isso é bizu, tem que prestar atenção. Após a queda do Império Romano, 476 depois de Cristo, a Igreja Católica e a organização militar passaram a ser modelos de organização em princípios administrativos. A teoria clássica, olha que o Fayol aqui, ó, se baseou na Igreja Católica e na organização militar por causa das seguintes características. Galera, hierarquia de autoridade. Preste atenção. Vocês já ouviram falar que vocês sabem que o Vaticano é um país, é um estado, dentro de Roma. Existe o prédio do Vaticano que no último andar só o Papa tem acesso. Só acessa o último andar do prédio quem o Papa autorizar. Então você tem lá os padres, você tem os bispos e você tem o Papa. Hierarquia de autoridade. Começou na Igreja Católica. A galera... Pô, mano, esse negócio aqui não dá chute não, hein, meu filho. Hierarquia de autoridade. Beleza? Conceito de Estado Maior, pessoal. Assessoria, O que é o Estado Maior? São todos aqueles camaradas, os diretores, os executivos que estão abaixo do presidente e que assessoram o presidente. Por exemplo, eu tenho um diretor de marketing, tenho um diretor de produção, tenho um diretor de compras, diretor pessoal,
Esses caras, eles assessoram o CEO, o presidente, na tomada de decisões, né? É o que os bispos fazem, ou arcebispos, né, fazem com o Papa, né, na Igreja Católica. Coordenação funcional para assegurar integração. Quando a gente fala de funcional, vocês vão se ligar sempre à especialidade, né? Sempre especialidade. Falou em funcionalidade, vocês vão se ligar em especialidade. Por isso que eu falei, diretor de marketing, diretor de produção, diretor de compras, né? De acordo com a sua especialidade, a coordenação entre eles. Na organização militar, pessoal, escala hierárquica. Escala hierárquica. Estado-maior também, porque as Forças Armadas, elas aplicam também esse conceito antigo de Estado-maior, de staff. O comando de linha e estrutura linear. Nós vamos ver isso aqui com Fayol, teoria clássica, né? Princípio da cadeia linear, né? Unidade de comando. Princípio de direção. Todo soldado deve saber o que se espera dele e aquilo que ele deve fazer. Soldado, qual é a sua missão? A pergunta é sempre essa. Soldado, o que você está fazendo aqui? Qual é a sua missão? O cara tem que saber qual é a missão dele, beleza? Por quê? Esse aqui é o princípio da direção, beleza? Galera, Karl von Clausewitz, né? O chamado pai da estratégia, foi o cara que implementou a estratégia militar, foi esse cara aqui, o Karl von Clausewitz. Ele era um general prussiano, e o que ele fazia, pessoal? Antes dele ir para a guerra, ele fazia um croquis e detalhava no papel tudo o que ele ia fazer. Ele fazia um mapa, colocava as posições amigas e inimigas e dizia por onde ele ia atacar, se pelos flancos, se pela retaguarda, com quantos homens, a quantidade de canhões e tudo mais. Então, essa estratégia, ela influenciou a administração. As empresas, quando começaram no século XX a concorrer, a ter essa concorrência selvagem, né? Isso é bem detalhado lá no livro Safari da Estratégia, fala lá das 10 escolas lá do Mintzberg. Esse cara falou assim, meu irmão, quer ganhar a batalha, e a administração gostou disso, né? O Peter Drucker fala um pouco sobre isso, estratégia, mas vamos lá. Século XVIII, século XIX, é considerado o pai do pensamento estratégico. No início do século XIX, escreveu um tratado sobre a guerra e os princípios de guerra e sobre como administrar os exércitos em períodos de guerra. Definiu a guerra como uma continuação da política por outros meios. A guerra sempre foi um jogo, embora cruel e destruidora, sempre foi uma instituição normal da sociedade humana e um instrumento racional de política. Clausewitz considerava a disciplina um requisito básico para uma boa organização. Para ele, a organização requer um cuidadoso planejamento na qual as decisões devem ser científicas e não apenas intuitivas. O administrador deve aceitar a incerteza e planejar de maneira a minimizar seus efeitos. Ele era o cara que ele detalhava tudo no papel.